Então seja muito bem-vinda a essa aula, onde a gente vai falar para vocês todas as dicas e truques para vocês usarem, ó, o chantilly Grand Finale da Fleischmann. Então, ó, pra começar, a gente já separou aqui o chantilly bem gelado, tá? Lembrando, 12 horas na geladeira no mínimo. Ah, meninas, eu tô com pressa, eu vou bater, não tá tão gelado. Coloca ali os 20 minutinhos no freezer, mas não esquece o danado na geladeira, tá? E a gente separou aqui também 60 gramas de leite em pó. Meninas, é necessário colocar... Gente, na receita original, onde a gente até aprendeu a usar o chantilly da Fleischmann, disse que nem precisava de leite ninho. A gente coloca porque a gente gosta de dar aquele saborzinho, dar aquela estabilidade maior. Então a gente saboriza assim com leite ninho o nosso chantilly, tá? Então tem algumas diferenças, porque vocês já estão acostumados a ver a gente usar. Então por isso a gente preparou essa aula para tirar todas essas dúvidas para vocês, tá? Começando pelo leite ninho, que a gente usa bem menos a quantidade. Aqui a gente tá usando 60 gramas para 1 litro. Combinado? Então, ó, outro detalhe sobre esse chantilly, né? Você pode, como você falou, usar ele puro? Pode, mas aí você não pode falar pro seu cliente que é chantininho, tá? Só vai ser chantininho quando você coloca o leite ninho nele. Pode ser só chantilly puro, pode, porque ele é incrível, o sabor dele é muito gostoso. Então vocês conseguem usar também e diminuir aí esse custo na receita, caso seja a ideia pra vocês, tá? Então vamos embora. Aqui o chantilly bem gelado e o leite ninho. Agora a gente vai fazer o batimento. A velocidade que a gente usa é a média todo o tempo, tá? Desde o começo até o fim a mesma velocidade, nem máxima nem mínima, tá? Então a gente vai prestar bem atenção no ponto. Então vamos lá, tá? Você já viu também que o ponto é um pouquinho diferente, ó. Ele fica bem mais molinho, não precisa chegar naquele ponto do buraco que quem é aluna nossa já conhece, tá? Esse diferente não precisa chegar naquele ponto. A gente bate mais ou menos 4 minutinhos e ele fica como se fosse um ponto de suspiro, ó, a pontinha. Tá vendo? Porque aqui a gente não precisa nem texturizar, a gente já usa ele assim mesmo. Tanto que a gente coloca aqui, ó, o garfo, ele fica preso, ele não desce. Parece que ele tá mole, mas ele não tá. Ele tá firmezinho. Então, ó, é um pontinho como se fosse um merengue que a gente usa pra poder alisar os nossos bolos, colorir, tá? Ó. Fica maravilhoso. E aí vai economizar bracinhos. Além de, ele não precisa de leite condensado, tá? Então a hidratação dele, caso você precise hidratar, é diferente, que a gente vai mostrar pra vocês também. Mas o ponto de batimento é esse aí que vocês estão vendo. 4 minutinhos aqui na nossa batedeira, vocês vão acompanhando na de vocês, mas acredito que não vai dar muita diferença. Então entre 4 e 5 minutos, quando der 4 minutos, vocês já ficam de olho ali fazendo o teste do ponto, tá? Então, ó, aqui já está pronto pra gente usar. Então, eu não vou precisar estar texturizando ele. Eu posso colocar direto no meu saco de confeitar ou já direto no meu bolo, fazer a pré-camada e espalhar normalmente como a gente faz. Ah, meninas, mas eu não vou fazer branco, eu preciso colorir ele. Então, a gente vai... Deixa eu só mostrar pra vocês melhorzinho aqui até, ó. Olha isso. Parece que a gente texturizou já, né? Então... sensacional. Minha mão de batedeira não vai ser necessária dessa vez. Então, ó, aqui a gente vai colocar o corante. E aí, a gente vai fazer mãozinha delicada pra gente colorir ele, né? Então, ó, só vamos agregar esse corante com delicadeza. Então, aqui depois de todo o corante agregado, só a gente espalhar no nosso bolo, tá? Ó, continua com a textura aqui perfeita.
Vamos fazer agora se a gente fosse bater ele com muita firmeza, né? Pra vocês verem que não precisa. Vou colocar aqui o corante e vou misturar. A famosa mãozinha de batedeira. Quanto mais a gente mexe nele, mais ele vai pegando firmeza aqui, tá? Então, vocês cuidado quando vocês forem bater ele, ó. Eu tô batendo e ele tá endurecendo mais. Ele não tá totalmente poroso, porque eu não... assim, ó. Mas você já vê que ele fica, a textura já vai pegando mais corpo, tá? Então, se vocês forem bater uma quantidade, se vocês forem usar, por exemplo, muito chantilly, vocês já podem até, inclusive, botar os pinguinhos de corante durante o batimento. Se não, vocês cuidado na mistura aqui, porque, ó, ele já fica diferente a textura. Então, ó, aqui a diferença dos dois, um que a gente bateu na mão, agregando corante, e o outro que a gente agregou com mais delicadeza. Como vocês podem perceber, quanto mais a gente bate nele, mais ele vai encorpando e aí vai perdendo o brilho e a textura que a gente deixou ele bem lisinho, né? Então aqui ele vai encorpando mais, vai ficando um pouco mais poroso. Então vocês tenham cuidado na hora de agregar esse corante para não bater muito e ele pegar a textura demais, tá? Porque aí vocês vão ter que hidratar. Ponto, e ele, quando você vai batendo, vai ficando sempre mais firme. Ó, esse aqui não tá... Eles ficam... Você não consegue perder o ponto desse chantilly, entendeu? Vai ficar nesse ponto mais sim, vai ficar poroso, então vai precisar de hidratação maior do que se você tivesse ido com mais delicadeza, sem bater muito e no ponto correto. Ele fica brilhoso, ó, e já pronto pra usar. Mas aí você, meninas, mas eu bati demais, e aí o que é que eu faço? Eu vou usar ele poroso, eu consigo hidratar com leite condensado? Não precisa. A hidratação desse chantilly é com água gelada, tá? Então você vai colocar aqui um pouquinho de água nele, coloquei aqui a água e vou agregando devagarzinho, tá? Posso hidratar com o próprio líquido do chantilly? Pode também, mas só a água já é suficiente, tá? Água gelada, ó. E aí você vai voltando pro ponto. Então você não consegue perder esse chantilly, viu? Pelo amor de Deus. Já vai ficando, voltando aqui, ó, o ponto dele. Tá vendo? Sempre com delicadeza, porque se você for bater, ele vai engrossar novamente e pegar cor, tá? Ponto de suspiro, pontinha, lisinho. E brilhoso novamente, tá? Então não fiquem desesperadas se vocês acharem que passou do ponto, que bateu demais. Meninas, eu bati, ele chegou no ponto do buraco, e agora? Não tem problema, você vai fazer a hidratação dele com água gelada, certo? Sem problema nenhum. Pode até, na batedeira, troca pela raquete, que é aquele batedor maior, troca para esse batedor raquete aqui, coloca um pouquinho de água gelada e devagarzinho vai mexendo e ele vai voltar ao ponto lá que a gente falou, que é aquele ponto de suspiro. E lembrando, se não quiser colocar água, coloca o próprio líquido do chantilly para bater, para poder trazer o ponto novamente de suspiro, tá? O que importa é vocês não perderem esse chantilly, porque ele é o nosso maior queridinho desde então. Na loja a gente tá usando em todas as nossas preparações e tá tendo assim uma aceitação maravilhosa entre os clientes e o sabor. Só provem e nos falem aqui nos comentários o que vocês acharam desse chantilly. E a gente vai cobrir um bolo pra vocês verem como que ele é fácil e é tranquilo pra gente também espatular esse bolo, tá? Simbora? Então a gente vai cobrir esse bolo agora. Primeiro a gente vai fazer a pré-camada, tá? Dele. Eu sempre gosto de fazer a pré-camada no bolo. Tem gente que não faz, mas eu acho interessante que seja coberto todos esses espaços que às vezes fica entre o bolo e o prato, entre o recheio e a massa, tá? Então a gente sempre faz essa pré-camada. Então, ó, aqui a gente vai espalhar o chantilly normalmente, tá? Com um saco de confeitar. Sempre uma camada em cima da outra, pressionando um pouquinho o chantilly no bolo.
E lembrando, tá? A gente não texturizou, a gente tá usando o chantilly direto da batedeira que a gente bateu no ponto correto. Então, ó, aqui em cima a gente vai nivelar. Aqui a gente vai só uniformizar as camadas. E aí a gente vem com a nossa espátula alisadora, coloca aqui, ó, na lateral, encosta aqui um dedinho dessa espátula alisadora na lateral do bolo, segura ela no lugar e vamos alisar nosso bolo. Passou a primeira camada, a gente vê que onde não tá encostando, tá? Vem, ó, preenche. Esse chantilly, ele é bem delicadinho, então é a mãozinha bem suave para trabalhar com ele. A quina, da mesma forma, a gente vem fazendo aqui aos pouquinhos, com delicadeza. Então, ó, feito a quina, bolo perfeito, branquinho, pra vocês usarem aí a criatividade, né? E liso, tá? Liso no ponto correto, a gente fica com medo, né? Acostumado com um ponto mais firme. A gente usa o chantilly, ó, sem texturizar e a gente consegue alisar normalmente. Incrível, o chantilly continua aqui, ó, no ponto, mesmo paradinho na bancada. Então é um chantilly que tem uma resistência muito boa, que a gente consegue salvar caso perca o ponto ou passe o ponto. E tem um rendimento também muito bom. Então, ó, sobrou quase metade do bolo, a gente ainda coloriu ali, fez um bolo de 16, amiga, esse? É, 16 um bolo de centímetros. 16 centímetros, que é mais ou menos 1,5 kg nossa doceria. E dá pra fazer mais, pelo menos outro, com certeza, ainda sobrar um pouquinho pra alisar. Então o rendimento dele é bom, o sabor é incrível, vocês têm que provar porque é muito bom. Inclusive foi uma das coisas que chamou muita atenção da gente, foi a questão do sabor do chantilly. Então testem e nos contem o que vocês acharam aqui nos comentários, que a gente vai ficar aguardando, tá? Então, ó, espero que vocês tenham gostado dessa aula e não esqueçam de marcar a gente quando usarem o chantilly, tá? Beijo!